é o DermaCast, o podcast que fala sobre dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também dermatologista. E hoje estamos aqui para conversar sobre duas coisas que amamos, mas que podem ter impacto na nossa pele, que são álcool e chocolate. E para isso, nós estamos aqui com a endocrinologista Karina Santos, que ela é especialista em emagrecimento e sobrepeso. Seja bem-vinda, Karina. Já vi que eu vou amar esse papo. Até parece que a gente é duas pinguças, né? Mas antes de começarmos, Cá, fala um pouquinho da sua trajetória, se apresenta para o nosso público do DermaCast. Obrigada, meninas, pelo convite. Adoro falar sobre esse tema, porque é o que eu amo fazer, né? Sou médica já há mais de 20 anos, escolhi a endocrinologia, enfim, por uma paixão durante a faculdade. E obesidade, para mim, é um tema que está presente na minha vida desde sempre, né? Eu venho de uma família em que a obesidade está muito prevalente. Eu acho que isso, na minha família, assim, são raros os casos de pessoas que não têm obesidade. Então, eu me encantei por essa área, por essa questão, porque é uma doença realmente difícil o tratamento, de difícil lidar. Mas assim, me apaixonei, amo e é o que... Vamos falar sobre isso hoje. É o que me move. Assim. Então, vou começar contando minha experiência com Karina, que Karina também é minha endocrinologista. Então, ano passado, quando eu fui diagnosticada com tireoidite de Hashimoto, e nesse período eu engordei um pouco, né? E tive dificuldade de emagrecer depois. E fui procurar para a Karina para saber o que é que eu poderia fazer para emagrecer. E na hora ela me conversou comigo sobre tipos de fome. Eu achei super interessante. Porque eu cheguei lá, Karina, eu quero tomar Ozempic, quero tomar uma medicação dessa mais fácil, não dessas canetinhas. Uhum. E ela chegou e disse assim, olha, vamos conversar. Primeiro você tem que entender qual é o seu tipo de fome, né? Para ver qual a medicação que seria indicada para você. Exato. Não é exato. isso? Então explica aqui o que seriam esses tipos diferentes de fome. Isso aí já é uma coisa assim que intuitivamente os endocrinologistas já meio que faziam, mas depois de um estudo que foi publicado sobre os fenótipos de obesidade e que aí começou a falar mais assim na prática e nos congressos sobre essa questão que existem realmente motivos diferentes que faz a pessoa a ganhar peso, né? Então, assim, a ingesta alimentar, na verdade, ela pode vir de vários e diversos estímulos. Então, eu posso ganhar peso porque eu tenho um fator emocional importante e você já pode ter alguma outra alteração, uma alteração na saciedade, uma alteração na saciação. Então, não é uma fórmula mágica que vai dar para todo mundo. Então, a gente começou a ver e tentar caracterizar paciente por paciente o que é que leva esse paciente a comer. O que é que está fazendo ele ingerir mais calorias do que ele precisa realmente? Para daí a gente escolher o tratamento, né? Esse estudo que teve sobre os fenótipos da obesidade, ele mostrou que quando a gente direcionava o tratamento para o fenótipo, para o padrão alimentar do paciente, houve um aumento da taxa de sucesso em 75%. Né? Então é muito isso, muito. Peraí, cara, deixa eu entender. É como se cada pessoa tivesse uma tendência pelo paladar e daí ela engorda ou Não, é assim, nada a ver. O que leva a gente a ingerir um alimento? Né? Existem vários processos. Então, tem a fome, aquela fome física, que é super necessário para a nossa sobrevivência. Barriga né? roncando. Barriga roncando, exatamente. Então, quando bate aquela fome, é porque teve um déficit calórico ali agudo, então a gente... todos os mecanismos são ativados para que a gente procure o alimento. Tem a questão do prazer, que é inclusive não só o que muitas vezes até faz com que a gente busque o alimento, mas também com que a gente coma aquela refeição. Tem a questão da saciação, ou seja, a quantidade de alimento que você precisa para se sentir saciado, cheio e parar de se alimentar. E também tem a saciedade, né? Faz parte desse mecanismo. Ou seja, por quanto tempo você vai ficar ali saciado sem necessitar de uma nova refeição. Então, qualquer alteração que tiver num desses fatores, ele pode fazer com que você ingira mais caloria. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente, por exemplo, um padrão que a gente chama de volumétrico, que é aquele paciente que precisa de uma grande quantidade de alimento para poder se sentir saciado, né? Ele tem uma alteração na sinalização da saciedade que vai dali do trato gastrointestinal até o cérebro. Nós sabemos que o centro que controla toda essa questão alimentar, de saciedade, de fome, de prazer, está ali no nosso cérebro, principalmente no hipotálamo, né? O hipotálamo é o grande regulador. Então, ele está sempre recebendo sinalizações, principalmente do trato gastrointestinal, do tecido adiposo, né? Então, vários hormônios que vão lá para avisar, estamos com reserva ok, ou então, não, precisamos nos alimentar. Durante a refeição, quando a gente começa a comer,
tem que haver essa sinalização e é isso que faz a gente parar de comer. Não, já estou cheio, está tudo ok. Se o paciente tem uma alteração nessa sinalização, ele vai entender, ele vai precisar comer uma quantidade de alimento maior para poder se sentir saciado. Isso vai levar ao aumento de peso. Então, tem isso. Tem outras pessoas, os pacientes, por exemplo, que tem o que a gente chama de intestino faminto. É aquele intestino que é mais acelerado. A comida não fica muito tempo ali. Então, ele até se sacia com pouco, mas em pouco tempo ele já vai ter fome de novo. Nossa, isso existe de verdade. Então, Existe, então é uma coisa que a gente pode achar que é um capricho, né? Não, menina, do meu estômago tá roncando de novo já. Exato, Parece que eu tenho uma solitária dentro da minha barriga. Existe também o comer emocional, né? Que aí é uma coisa bem mais complexa, porque o hipotálamo, na verdade, ele vai gerir a questão da fome homeostática, aquela fome do estômago roncar. Né, daquela questão de necessidade. Mas ele sofre muita influência também do sistema de prazer e recompensa, né? Dopamina, serotonina, outro sistema endocannabinoide, que tem um nome, né, meio estranho, mas tudo isso o que é que faz? Uma explosão de neurotransmissores que vai lá nesse hipotálamo e vai atuar nesse hipotálamo desregulando essa questão, ou seja, ativando mais a fome. Então, por exemplo, dá um exemplo. O que é que acontece muito hoje em dia? Hoje a gente tem uma oferta de alimento, de alimentos hiperpalatáveis, industrializados, rico em gordura saturada e açúcar, tá? Normalmente, quando a gente ingere uma refeição que é prazerosa, essa sinalização vai direto para o hipotálamo e ali depois chega a saciedade e a gente para. Quando é um alimento que dá esse prazer enorme, essa sinalização vai para esse sistema de prazer e recompensa. Esse sistema libera uma série de neurotransmissores, entre eles a dopamina. Essa dopamina chega ali no hipotálamo e bloqueia a saciedade e ativa teu apetite. Então, veja, assim, é muito complexo, gente. Tipo vício. Sim, de uma maneira sim. prática, quando eu cheguei lá com minha fome, expliquei pra Karina. Karina, você come, mas você não come muito. Você come muito? Não, eu não como muito. Quando é que você come errado? Eu não, porque eu gosto de comer um chocolate, entendeu? Isso. Porque eu gosto de comer, sei lá, se eu trabalhei muito, eu gosto de comer. Cheguei em casa cansada. Eu mereço comer. É o né? sistema de recompensa. É sistema de recompensa. Aí na hora ela até disse, olha, para você o ideal realmente era mais um remédio, mais um ansiolítico em si, do que uma dessas canetas, porque o seu tipo de fome é mais assim, que você come mais por ansiedade ou por recompensa. É um comer mais emocional. Mais emocional. É o comer entendeu? hedônico, Não né? é porque você come porque você tá com fome ou que você precisa comer muito, ou que você tem que estar a hora toda comendo. Meu é isso. Exatamente. O seu, acho que assim, a maioria, assim, não vou dizer a maioria, né, mas enfim, mas na hora, nesse momento, foi o que ela achou, entendeu? Então, você saber o ideal de você ser acompanhado, acho que com endócrino, e não ir fazendo as coisas tudo, é você entender por que você está comendo. Entendi, muito interessante. E daí ter sua medicação, assim, adequada, se você for para a medicação ou não. Isso. Exatamente. Né? Então, foi isso que a gente bem complexo. Assim, Claro que não é isso, né? Na maneira prática é isso, é aquela pessoa que come por ansiedades, né? Assim, não, e a outra que também, come, né? Isso. Hoje, com o nosso estilo de vida, assim, muito estressante, né? Então, é muito comum a gente desenvolver ansiedade, depressão. Há um desequilíbrio nos neurotransmissores, principalmente da serotonina. E o que é que faz a serotonina, a gente produzir serotonina? Por exemplo, o chocolate, ele tem essa capacidade, o açúcar tem essa capacidade, faz o pico de insulina, né? Esse pico de insulina aumenta a produção de serotonina, aí lá vem aquela sensação de bem-estar. Gente, o cérebro da gente aprende isso fácil, até o cérebro de um ratinho aprende isso, ele sabe que se depois ele for comer isso de novo, ele vai sentir essa sensação de bem-estar, de alívio, a gente aprende também. Né? Então, tudo é um aprendizado. Então, o comer é muito complexo, não é tão simples, né? Não se resume só a vamos fechar a boca e fazer mais atividades. Tem que ter força de vontade. Não, isso. Não é. Tudo nosso é comandado pelo cérebro. Né? Então, ninguém quer ter obesidade. Ninguém quer estar ali naquela situação. A verdade é essa. A verdade é dura, mas é essa. Mas é. Então, assim, se a pessoa está, não é uma escolha dela, eu estou aqui porque eu realmente quero. Não é uma escolha dela. Fulano não tem força de vontade. É uma desregulação em algum desses pontos. Tem vários outros. Nossa, assim, é muito complexo. É um mundo, na verdade. E a ciência está cada vez se debruçando mais sobre isso. Né? Existe a questão da inflamação também hipotalâmica, que eu acho bem interessante, assim, porque, assim, a alimentação da gente influencia demais. Gordura saturada, ela atravessa fácil a barreira hematocefálica, chega lá no hipotálamo, inflama esse hipotálamo, desregula todos os neurônios, ativa o apetite, diminui a saciedade, isso faz você comer mais. Então, assim,
é bem complexo mesmo. Então, vocês entenderam que é como se tivesse uma grande ligação mesmo, né? Estômago, sistema nervoso central, neurotransmissores, sistema de Isso, recompensa. É uma isso. coisa muito, muito, muito complexa. Muito, demais. E é como se existisse medicação para cada uma desses tipos de... Isso, exatamente. Não vai existir, assim, o ideal sempre, né? Mas o que se descobriu, que a gente conseguiu ver nesse estudo foi justamente isso, que para cada padrão alimentar, para cada fenótipo, vamos dizer, de obesidade, né? Você teria uma medicação mais indicada. Mas, assim, muitas vezes até eu pego pacientes que têm mais de um tipo de fome. Tem a fome física, mas tem a fome emocional também, mas aí tem também a fissura por doce. Às vezes tem algum transtorno alimentar, que aí já é uma outra seara que a gente pode entrar, mas assim, um paciente que pode ter tudo isso e ainda tem uma compulsão alimentar. A gente fala muito dermato além da pele, né? Mas aqui é o endócrino além da endócrino padrão. Né? Mas envolve tudo isso, emocional, psiquiatria e um monte de coisa. Existe algum remédio para quem gosta que o problema seja doce, chocolate, assim? Então, tem você, tudo tem, isso, mas você tem que ver se é só a questão do prazer, que aí você tem que trabalhar com o paciente a questão do hábito, mudança de hábito, que é a questão, né? O cérebro aprendeu que aquele ali dá bem-estar. Você tem que encontrar alternativas mais saudáveis para que ela também tenha esse bem-estar. Então, às vezes, é um paciente, por exemplo, que está precisando de prazer, gente. É aquela pessoa que trabalha demais, que não tem descanso, que dorme pouco, que não faz uma atividade física, que não tem prazer nem no fim de semana. Então, o cérebro, ele, em algum momento, ele é movido por isso. Ele foge da dor e ele busca o prazer. Então, ele vai fazer você buscar de alguma forma. A forma mais fácil está o quê? No alimento, como eu falei. O doce, ele dá uma explosão ali de serotonina e aí você vai sentir esse bem-estar. Se for isso, tudo bem. Assim, tem uma medicação específica. Se for, não, eu procuro mais por uma questão emocional. Só quando realmente eu estou bem, eu tenho prazer na vida e tal. Mas tem alguns gatilhos emocionais que me fazem buscar aquilo dali, aquele doce. Então, até isso a gente tem que diferenciar para poder escolher a medicação certa. Vou tirar uma dúvida, eu sou paciente. Então, marque a consulta. Eu vou marcar. Então, assim, faria sentido, se eu tenho esse padrão que tu falou do escape e tal, faria sentido eu colocar essas pequenas doses de prazer ao longo da minha rotina de alimentar. Por exemplo, eu emagreci e eu acho que eu devo muito a eu ter um chocolatinho com café depois do meu almoço. Né? Um chocolatinho 70 e tal. E eu disse, poxa, eu vou comer isso vai me fazer bem. Isso me ajudou até a não ficar naquela fissura do final do dia, desesperada. Né? Sim, total, assim, mas aí é que tá, você tem que ter uma orientação, saber buscar uma escolha mais saudável. Você, por exemplo, foi pro chocolate 70%, né, que assim, não tem o açúcar que o chocolate tradicional tem, é rico em antioxidantes, em flavonoides, ele dá saciedade, ele tem fibra, ele tem magnésio. Então, ele traz um bem-estar, assim, para o corpo, um benefício muito maior, né? Então, não tem problema nenhum de você ter esses momentos. Eu acho que faz parte, tudo na vida é um equilíbrio, desde que esteja ali dentro da quantidade de calorias que você pode ingerir. Vê que loucura. O meu chocolate, ele tem que ser pequeno. Sim. Porque se no eu máximo comprar 30 uma gramas. Eu peguei uma promoção daquele chocolate famoso, 70% delicioso, ai meu Deus. E assim, eu como a barra, se deixar eu como a barra. Então eu tenho que ter o chocolatinho pequenininho. O 70%, ele é mais saudável, mas tem menos caloria ou a quantidade de calorias? Não, na verdade é caloria, vamos ser bem sinceros. Né? É muito Caloria parecido, entendeu? Então, assim, então também, se eu quiser comer um chocolatinho um batom garoto ao leite, todo dia pouquinho, também não... Assim, se tiver dentro da minha cota calórica, tá tudo ok também. Dentro da cota calórica, tudo bem. Mas lembre-se que aquele tradicional ao leite, ele tem uma quantidade de açúcar maior. Pode ser que ele, ao invés de você se satisfazer só com ele ative mais a tua vontade e você não consiga ficar só em um. Então, 70% tem essa parte Entende? da saciedade. Exato. Então, amiga, o ovo da Páscoa da gente tem que ser 70 e bem pequeno. Não, eu vou comer o ovo da Páscoa. Eu vou comer. Eu tô tratada. Um dia só a gente pode comer, né? Isso também que vai ser, né? Assim, Páscoa, um ovo de Páscoa. Né? Se eu faço tudo certinho, eu posso... A cara dela, não sei. Se você, veja bem, se você não comer um ovo de Páscoa... Eu tenho todos os tipos de obesidade, porque eu já tô pensando aqui. Se eu comer uma vez, é igual álcool. Igual álcool. Mas se eu comer você vai ativar, gente. Não, eu tinha uma lógica na minha cabeça. Mas porque tu é educada, amiga. Eu achava assim, eu tenho um ovo de Páscoa, né? Que eu ganhei na Páscoa. Na minha cabeça, eu dizia assim, eu tenho que acabar esse ovo na Páscoa, porque foi ali uma grande quantidade de calorias e acabou.
e na segunda eu volto para dieta. Mas tem alguma ruim. lógica nisso? É melhor talvez eu dividir e comer um É pouquinho. melhor você Eu jamais dividir. consigo. Eu não compro ovo de Eu vou Páscoa. ficar Eu não até compro. o fim do ovo. Eu tenho um companheiro em casa que faz a mesma coisa. aí é complicado. Você vai porque ficar até o fim assim, do ovo? Como assim? Eu vou comer o ovo todo. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Porque você pode comer o ovo todo ou você comer aos poucos. Eu não consigo. Não, você come o ovo todo. É. Ovo Pronto, todo, mas aí assim, resolveu já o que- problema. Pra mim, eu acho que resolveu Já o problema. que eu comi o ovo todo, meu Deus, então agora eu vou ter que comer o de fulano que tá aqui sobrando até Meu acabar. Então não tem lógica. É Entendeu melhor que, você entendeu que dividir. cada paciente é É. diferente. Eu posso chegar para ela e falar, não, Marcela, se você consegue se controlar, você pode comprar o seu ovo, uma coisa que é simbólica. É chocolate do mesmo jeito, né, gente? É. Vamos combinar. Mas é uma coisa simbólica, uma coisa que traz uma memória afetiva legal. Se você consegue controlar, já você, Lígia, não. Então, ó, compra não. É. Compra teus quadradinhos, ali Rapaz, tá eu de fui boa. fazer o teste da barra. No dia tu come 2 quadradinhos só. Da Páscoa. barra? Tu come 2. Tu ganha um a Se mais. eu, comprar, eu fiz o teste essa Ela não semana. compra a barra, amiga. Eu Ela não posso compra o comprar a barra, quadradinho, entendeu? Entendi. Eu tenho que comprar o quadradinho. É. E tem que ser caro, o meu quadradinho. Por que tem que ser Porque eu vou dizer assim, meu Deus, foi tão caro isso. Eu vou aproveitar só um, vou comer tudo. Muita loucura Pois por trás disso. mas também, é. né? Cada ser humano é único, gente. É. Nós somos um mundo Né? dentro Eu fazia isso com minha mãe e hoje eu escuto do meu filho. Mãe, tô com fome. Meu filho, tem banana, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Ah, não, mãe, eu tô com fome de chocolate. Pronto. Entendeu? Então, assim, é bem complexo. Cada um tem um jeitinho que a gente vai ter que encontrar a estratégia individual para lidar com aquele dali. E essas canetinhas, ela diminui a vontade de você comer o chocolate? Diminui. Apesar de não ser a escolha. Não, mas assim, já tem estudos mostrando que elas agem nessa, assim, muita coisa ainda a gente vai descobrir sobre elas, né? Mas já tem, assim, evidências de que elas atuam nesse sistema de prazer e recompensa. Tanto que também induzem a uma redução da ingestão, da vontade de beber bebida alcoólica Sim, mesmo, é isso porque que eu elas também diminuem o prazer, sabe? Eu tinha lido isso, que diminuía a vontade de bebida alcoólica, mas não Sim. tinha lido nada sobre doce. Não, mas aí tem, porque na verdade ali tá tudo A interligado, é via, o mesmo, né? a mesma via É. ali, entendeu? Que envolve outros Liberação vícios, talvez. Eu tô lendo um livro aí que fala sim. exatamente isso. Essa coisa da dopamina. Isso, que é a E molécula do desejo, né? Exatamente. Sim. Outros vícios de digital, de isso. jogos. Isso. Eu tenho um paciente que é residente de psiquiatria, ele falou que no congresso de psiquiatria tinha uma aula sobre o uso dessas canetas, né, Ozempic, Mounjaro, para compulsão de jogos. Nossa. Tinha uma aula sobre isso, sabe? Que, assim, igual a compulsão da Isso. bebida, disso, É. talvez outro tipo Porque de compulsão realmente seja é o mesmo tratado. ali, é o sistema do prazer e da recompensa. Tem vários sistemas, na verdade, que são interligados, né? E a gente consegue ver. Hoje a gente teve um estudo, o primeiro estudo clínico que foi publicado esse ano, com a semaglutida, com a tirzepatida ainda não. Mas a gente vê muito na prática isso. Muito, muito, assim. Hoje em dia, quando o paciente, por exemplo, resolve fazer a tirzepatida, eu até deixo em stand-by a outra medicação que eu costumo utilizar, que trabalha nessa parte do sistema de prazer e recompensa, e observo como é que ele vai reagir com a tirzepatida em relação a esse prazer, essa recompensa, essa fome emocional, essa vontade do álcool, do doce. Em muitos pacientes eu não preciso associar mais nada. Em Deixa outros, a cartinha guardada na manga. eu deixo. Porque assim, quanto menos medicação, melhor para o paciente, Claro. Com né? certeza. Muito melhor. Claro. Se a gente tem hoje ela, que é uma molécula que é mais potente, realmente, então eu observo e daí eu vejo. Se for necessário, a gente inclui alguma outra coisa. Já teve, sim, pacientes que, doutora, ainda tá, diminuiu, mas ainda tá, eu não tô aguentando. Agora, não tô aguentando, não tô conseguindo resistir ao doce ainda. E aí eu entrei depois com a outra medicação, né, que é a associação da bupropiona com a naltrexona, que age nesse sistema. E aí ficou super bem, ficou tranquila, né? Mas, de fato, a grande maioria hoje eu vejo que só com a tirzepatida ela consegue também agir nessa... A semaglutida. A semaglutida também, mas na prática, assim, não tem um estudo comparando isso, né? Eu tô vendo pela minha prática clínica que eu consigo observar que a tirzepatida ela tem uma potência, inclusive, maior para bloquear também esse sistema do prazer e da recompensa. Muito bom. O problema é que são caras essas medicações. E aí né? vem a E parte... ainda não estão no... E assim, tem muita gente sem comer chocolate agora nessa época da quaresma. Nossa, sem comer chocolate, sem comer chocolate. E aí é uma dúvida minha, que eu não sei se Cá pode responder. E esse período que a gente vai ficar sem comer, então, teoricamente, diminuiria também esse sistema dopamina de recompensa. E eu
ficaria com menos vontade quando chegasse o coelhinho com meus ovos ou não? Mas aí a questão é o seguinte, na hora que você come, você vai reativar. Acabou. Amiga, é igual alcoólatra. Entendeu? Chocolates anônimos. Gente, Chocolate traz autónomo. olha, chocolate tá na nossa vida há muito tempo, desde a Deus, infância. tem que ter também muita muita maturidade. coisa, tem também muita coisa de memória afetiva Total. envolvida, entendeu? Eu acho que você tem que tentar trocar. Eu tinha uma memória afetiva com leite com chocolate. Tipo, eu não tomo café. Então, todo dia de manhã e de noite eu tomava leite. Maltado, como a gente chama aqui. Leite com Toddy, assim. Né? E, assim, por muito tempo. Isso sempre foi um problema pra mim, dieta. Aí eu consegui trocar pelo whey. Olha aí. Foi uma coisa que foi, tipo assim, Muito né? bom. Olha aí. Troquei pelo whey, assim, fiz com a nutricionista, claro, né? Uma dieta adequada para botar o whey, para poder, enfim, tomar de manhã, porque, tipo assim, era uma coisa que eu sentia falta. E como eu não tomo café, muita gente, tomo café. Eu não tomo café, então, tipo assim, era uma coisa que eu não conseguia tirar. Aí eu acho que é isso, você também fazer, né? Procurar coisas inteligentes, trocas Isso inteligentes. agora, Sim. inteligente para poder... E aí eu enfim, vou e hoje dizer- tem vários chocolates, várias coisas. Aí eu assim, vou dizer, uma boa nutricionista Faz nesse toda momento, a faz diferença. toda. faz toda a diferença. Eu acho. Minha gente, eu só trabalho com nutricionista. A gente tá precisando trazer um nutricionista aqui também. Eu só trabalho com nutricionista. Eu não trabalho sem. É assim, pra mim, complementa, sabe? Complementa meu trabalho. Assim, eu fico tranquila quando o paciente está com o nutricionista que eu confio, que eu sei que vai ajustar ali para ele o que ele precisa, né? Existe, por exemplo, alguns alimentos que são alimentos de conforto, que nem sempre dá para tirar totalmente da sua vida. Ai, então, total. né? É. Então, eu acho assim, na vida, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Não dá Isso. para restringir, ser radical, nem 8 nem 80. né? Menina, eu tenho um biscoitinho de Oreo que parece... Um biscoitinho de whey que parece um Oreo. Quando eu olho pra ele, o gosto dele é péssimo. Mas quando eu olho pra ele, que eu vi o formato de um Oreo. Ô, amiga, e como o Dermacast traz para a dermatologia, para todas as áreas da sua vida, a gente estava discutindo aqui nos bastidores sobre essa questão do chocolate e a pele, né, Má? E aí, Marcela lembrou uma coisa, né, que chocolate faz mal à pele e, como sempre, depende. Como é essa história? Na verdade, assim, é o excesso de chocolate, né? Então, tudo que você... Não só o chocolate, mas uma coisa que aumente muito sua glicemia rapidamente, né? Tem um aumento da curva glicêmica muito rápida. Isso pode gerar acne. Então, assim, realmente, na Páscoa, às vezes a paciente, na Páscoa eu fico com acne. Você come chocolatinho todo dia, você não tem acne. Mas na Páscoa, que você come aquele ovo de Páscoa e um monte de outra coisa, né? Outras coisas. Aí sim você pode ter acne, né? Então, é importante dizer que, assim, por O isso que aumento pós-Páscoa a gente vê muito, porque as pessoas se excedem muito. E o que é interessante é que a medicina fica, né, indo e voltando. Por muitos anos a gente respondeu, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o paciente fazia, mas eu piorei na Páscoa. E a gente, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E hoje a em gente dia sabe que se aumentar muito rápido, né, alimentos de alto índice glicêmico, aumentar sua glicemia rápido, você pode sim piorar a acne. Se tem uma Isso. coisa que eu aprendi na medicina é a respeitar isso, assim. Por mais que não tenha nada na ciência ainda, eu sempre respeito muito o que o paciente traz. Menina, sabe? acho que isso é a maturidade da gente. Eu É respeito a muito. experiência, né? A maturidade a gente respeita. E a gente também tem a maturidade de ter passado por várias coisas da sua vida, né? Eu estava conversando com outro médico que é até mais... uma geração assim acima, e ele disse, isso é o que muda a gente, porque hoje com inteligência artificial, com Google, com a facilidade que a gente tem de ler e, né, se atualizar sobre tudo, você lê sobre tudo, mas assim, a experiência, né, com os anos, isso é o que a gente tem diferente do quem está se formando, porque a informação está aí. Aí você entra ali... Deixa eu fazer uma pergunta, assim, curiosidade mesmo. Existe, com relação, assim, chocolate e acne, existe diferença dos chocolates? Tipo, tem algum chocolate? Porque, assim, levando em consideração essa questão do pico da glicemia que faz, vamos dizer, o 70% que não sobe tanto a glicemia, ele daria menos acne ou não tem, assim? Dependendo da quantidade, né? A gente fala muito em quantidade. Entendi. Não é só o índice glicêmico, mas a carga glicêmica daquele chocolate. Entendi. Algumas coisas com lactose também, que a gente falou por muito tempo. Não, porque não dá. E eles referem, a gente percebe algumas pessoas que pioram com lactose. Então, talvez um chocolate cheio de lactose também piore. Isso. Gordura, os pacientes falam muito, mas a gente não tem esse dado. Até o whey, por exemplo, que às vezes contém, né, com uns que são 100, mas tem uns que tem, né? Então, a gente viu muito, quando começou o whey, piorar muito a acne, né? Então, assim, uma das coisas é a lactose.
A gente Entendi. também vê lactose piorando Que o a paciente acne. já dizia, e a gente falava, não, não. E depois, agora, claro que a gente não vai fazer orientação dietética para os pacientes com acne. No fundo, a maioria dos pacientes é aquele padrão de acne, né? Que a gente tem que E a tratar. maioria assim, acaba se conhecendo, né? Isso É. assim que a gente vê é diferente de um acne adolescente, né? Já na mulher adulta, né? É. E ela acaba mesmo mais fácil dela se conhecer, de entender, ó, aquilo ali me dá pós-pasto eu tenho, É. né? Então, É até um fator que talvez incentive a não comer tanto chocolate assim. É, para ficar com a pele boa. Meu Deus, na hora do desespero. A viciada. Por falar em viciado. Eu adoro vinho. Eu adoro vinho. Eu adoro tantas bebidinhas. E a gente vai trazer isso também pra pauta com K, né? uhum. Vamos lá, gente. E quantas bebidas, dizer as calorias da bebida? Se fosse para escolher uma bebida de caloria, tem Então, alguma porque que... você tem que ver não só o teu alcoólico. Porque assim, o álcool, ele é uma molécula bem calórica, né? Então, 1 grama de álcool tem cerca de 7 quilocalorias. É quase a gordura. A gordura tem 9, né? Carboidrato tem 4, 4,5 mais ou menos. Então, ela já é por si só bastante calórica. Então, quanto maior o teu calórico daquela bebida, mais calorias ela vai ter. Só que assim, você também tem que ver os outros componentes que você às vezes mistura ali com a bebida, né? Então, vamos dizer, se a gente for falar só da bebida sem misturas, os destilados, por exemplo, um uísque, você não bebe uma grande quantidade, geralmente é 50 ml. O gin, né, também é 50 ml, assim, você não bota muito. Então, apesar de ter um teor alcoólico grande, né, como a vodka também, mas se você beber, por exemplo, com uma gin tônica sem açúcar, então vai ficar ali uma bebida alcoólica que não vai ficar tão calórica. É ali, assim, no máximo 150 quilocalorias, assim, estourando no máximo. Mas se você pegar uma dose de vodka e aí fazer uma caipirosca com açúcar, gente, aí chega a quase Uma 500 sobremesa, quilocalorias, E aí, às vezes, você consome, vamos dizer, mesmo que você ali economize na fruta, bota uma fruta menos calórica e misture o adoçante e tal, mas bote que tem uns 300, 400. Se você beber na noite ali ou numa festa 5, então aí faz as contas. Acabou. Fora que, depois que você ingere o álcool, é uma substância tóxica, então o corpo para se livrar daquilo. Ele para tudo, ele para o metabolismo de gordura principalmente, né? Para poder metabolizar esse álcool, colocar esse álcool para fora. Então, enquanto o álcool tá ali circulando, meu bem, a tua gordura não vai queimar. Tu pode morrer na academia. Menina, e isso é tal. muito importante. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, assim... Porque não é só a caloria daquela festa. Não. A história até do vinhozinho que a gente estava comentando. Não, Não o é vinho só- que é maravilhoso, relaxante. Então não tem mais aquela história de uma taça de vinho por dia ser ok. Não. É porque é o seguinte, assim, esses estudos são muito antigos. E, na verdade, quando se foi ver, eles compararam pessoas que beberam assim durante a vida, já estavam doentes, às vezes até idosos, com pessoas que continuavam bebendo. Então, quando foram ver aquelas pessoas ali que continuavam bebendo, comparado com os abstêmios, que pararam porque já estavam doentes, terminavam tendo uma mortalidade menor. Então, criou-se essa cultura, né? Nossa, um Essa viés. sabedoria de que o álcool traria benefícios. Mas aí já estudos mais recentes começaram a ver que não existe assim essa dose de segurança do álcool ou mesmo um benefício de uma dose por dia. Tem o vinho tinto, no caso, porque tem um antioxidante, tem o resveratrol, né? Mas você pode adquirir esses antioxidantes de uma outra forma mais saudável. É como se assim, se eu beber uma taça de vinho, eu vou estar ali adquirindo o antioxidante, vou ter algum benefício, mas o risco vai superar o benefício. É a desculpa não que a gente vale- quer, né? Um vinhozinho branco, um vinhozinho tinto Tinto, seco. seco. Tem resveratrol, é antioxidante, mas Mas, o que a doutora Karina vem desconstruir, que a gente ficou passada aqui nos bastidores, é que quanto menos, melhor. Exatamente. Melhor não ter. Então, A OMS, em 2023, declarou que assim, o melhor realmente é você não consumir. E colocou o álcool no mesmo patamar assim, de substâncias como o tabaco, com o mesmo patamar de poder cancerígeno. Porque realmente o álcool está relacionado a pelo menos 7 tipos de câncer, entre eles intestino, mama. Então, assim, ele colocou no mesmo nível, entendeu? Então, a OMS declarou mesmo que não há uma dose de segurança, uma quantidade segura para você ingerir álcool. E o melhor realmente é você não beber, né? Que a gente sabe que é difícil.
futuramente. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes, doutor, eu posso beber, principalmente os que estão em uso de medicamento, né? Tem alguns medicamentos que eu digo, ó, não dá para misturar. Outros que eu falo, não há uma contraindicação, mas vá com calma. Primeiro porque você está ingerindo uma coisa que é calórica, então está indo de encontro àquilo que você, né? Porque eu acompanho semanalmente os pacientes. Então, por exemplo, naquela semana, não emagreci nada, mas vamos ver o que foi que aconteceu. Eita, realmente, doutor, eu fui para uma festa, bebi, não sei o quê. Então, assim, você tem que saber que naquele momento, naquele final de semana, se você saiu e exagerou nessa questão do álcool, você não vai ter aquele resultado daquela semana. Uma semana meio que perdida, né? Então, além disso, tem a questão de que, assim, o álcool ele já deixa você enjoado, ele já deixa você sensível, ali o trato gastrointestinal sensível. E essas medicações também podem deixar. Então, às vezes, você termina associando e aí, por exemplo, já teve pacientes que aí nem falaram comigo nada, mas depois só vieram me falar, ó, fui beber, passei mal. Por causa usando as medicações? Porque tava usando mas essas canetinhas ou... Sim, assim, as canetinhas elas não contraindicam, né? Elas passam Então, mal. A assim, ressaca é maior. porque assim, também tem essa questão, como você lentifica o trato gastrointestinal, o álcool fica ali mais tempo, então é mais absorvido. Então, assim, a tendência, eu sempre falo, ó, vai com calma. Se você resolver beber, vai com calma, vai devagar, intercala com a água, vai sentindo, porque pode ser que o álcool pegue mais rápido, sabe? Ainda tem Enjoe. outro problema do álcool, né? Essa coisa do Isso. vexame, do... Sim. Não, e outra coisa que a gente está falando de dermato. É né? boa, amiga, puxa. Dermato é questão de envelhecimento. Total. Né? Então, assim, o álcool até ele ajuda a desidratar a pele, né? Ajuda no envelhecimento também. Agora ele é tóxico para o corpo, ele é tóxico para a pele. Então, você pode, não é uma coisa, claro, usei, não é isso que vai envelhecer, né? Mas o uso também constante também ajuda o envelhecimento. Não só o álcool, quanto o excesso de chocolate. O excesso de carboidrato, ele faz uma reação, né, com as proteínas, chamada glicação, né, de uma maneira assim mais simples, e isso gera radicais livres, geram algumas coisas que também ajudam no envelhecimento. Então, o excesso de carboidratos e o excesso de álcool piora o envelhecimento. Então, assim, já que a gente puxa tudo para dermato... Mas é verdade, porque a gente, agora né, é bom a gente falar isso. A gente falou de psoríase e o álcool é um gatilho para começar a doença psoriásica. Eu tenho psoríase e eu fiz uma crise, por quê? Por conta do álcool, né? E aí tem a ver tudo aquilo que Ká falou, do sistema da inflamação, né? Tudo aquilo. Então, assim, meu Deus, é o mais difícil de todos. A gente chama para ter uma mudança de estilo de vida, eu faço, olha, é o mais fácil, é o mais difícil ao mesmo tempo. O equilíbrio é muito difícil, né, gente? O equilíbrio é difícil. Que a mudança, né, quando fala de a mudança de estilo de vida é de graça, digamos assim, mas é o mais difícil, né? Isso é verdade. E eu acho que a gente vai rodar aqui, a gente vai cair nisso, na educação, na mudança do estilo de vida, nos bons hábitos, né? Desculpa, Ká, te interrompi. Não, nada. Foi o que... Então aqui, ó, é possível emagrecer comendo chocolate? Eu acho que a doutora Karina já respondeu. É possível, desde que ele esteja ali dentro da sua cota calórica diária, desde que você combine com o seu nutricionista a quantidade. E assim, chocolate 70%, né, gente? Porque aí ele vai até ajudar na saciedade. Não faça essa cara. Não, eu como 70%. Eu amo. O problema é esse, agora, eu como uma coisa, que agora eu tô nas trufas a 70%. Pegadinha. É pegadinha. Porque Ela é tão veja, boa. sim, mas veja, você tem que ver como é essa trufa, o que é que ela tem no recheio, como é esse recheio dela. Entendeu? Então, você Eu não tem sei, que eu vou ver ler isso. o Lê. coisa, né? Eu tô acostumada. Meu filho tem diabetes tipo 1. E aí eu tô muito acostumada a ler. E muita coisa é pegadinha. Então você faz assim, não sei o que, 70%, não sei o que lá, custa milhares, assim, custa muito. E você diz, poxa, ele vai amar isso, porque ele ama chocolate. E ele vai amar isso, é um negócio saudável, sem açúcar. Quando eu vou olhar, a quantidade de carboidrato é imensa. Logo que a gente diagnosticou, era perto da Páscoa, a gente comprou um ovo pra ele, 60%, enorme, pra ele comer o ovo. Tinha muito mais carboidrato do que um ovo normal. Então, muita coisa realmente é marketing, né? Pra pegar a pessoa. Então, a trufa, a gente tem que ver o que é o recheio da trufa. Se tem alguma coisa que não é 70%, é isso? Exato. O que é que tem ali naquele recheio? Tem porque trufa geralmente vem dentro. Entendeu? Aí assim. Vou lhe mandar foto. Tem um licor dentro da trufa. Não. Pronto, aí pronto. Porque não, licor, não, é gente, 70%. Tipo, trufa, porque licor é calórico, hein? que é bom. Não, e eu passei um ano sem comer doce. Aí eu tomava licor.
Achando que tava arrasando. Meu Deus. Esses meus longos anos me ensinaram muito. Mas a gente vai aprendendo. Mas vai a gente aprendendo. A gente vai juntando a ciência aqui com a experiência e a gente vai encontrando o equilíbrio da gente. Eu acho que é isso, amiga. Acho- Não, aí eu nem comecei. A gente tem um quadro que chama Fora da Caixinha. Esse Fora da Caixinha foi eu que perguntei mesmo pra Karina. Foi. A gente colocou caixinha durante a semana nos nossos Instagrams, né, na nossa rede, e as pessoas perguntaram. Então a gente vai caminhando agora para o encerramento, para a conclusão, e a gente traz essas perguntas do público para cá. E aí temos perguntas. Vamos lá. Esse aqui eu acho que a gente já perguntou, mas vamos lá, vamos ver a doutora Karina de novo. Se eu ficar uma semana sem comer doce, posso comer sem culpa no fim de semana da Páscoa? Não. Não, gente, assim, veja só, é Óbvio que matemática. Minha filha, claro que não. Não dá. Então, essa Não vai dieta que funcionar faz, isso. na época que eu tava tentando emagrecer, né, sem conseguir fazer assim, dieta na semana, aí sábado, domingo eu não fazia. Não dá certo. Aí você Não. vai pra doutora e faz assim, não sei o que tá acontecendo. A gente escuta, não sei o que tá acontecendo, eu não como. Você tem que Eu não malhar. como E eu nada. malho, assim, muito. Então não é Olha, problema e na Marcela, malhação. Ela é um modelo, assim, de disciplina. De disciplina. Desde que eu continuidade conheço ela há mais de 10 anos. Ela anda com lancheirinha, ela malha Tá todo vendo? dia. Cara, isso é testemunho da Mas dedicação é porque dela. realmente o problema dela não era atividade física, graças a Deus, porque às vezes eu tenho problemas para modificar isso na vida do paciente, né? Era a alimentação, né? Tinha essas Era assim, eu fazia, escapulidas. você me via aqui durante a semana. Entendi, no Mas você final não de estava comigo no semana final de semana. Gente, assim, porque assim, eu nem gosto desse nome dieta, porque parece que é uma É, coisa que verdade. tem início, meio e fim. É. Não, o que você precisa buscar realmente é uma alimentação saudável. E aí, assim, mesmo. Tudo bem, você dá uma escapulada. Desculpa. Tudo bem, você dá uma escapulida assim no fim de semana e você sempre voltar. Isso é muito importante. Você saber que aquilo dali não é a sua vida, né? Foi só um momento, uma festa Isso que você mudou minha vida participou. também. Eu Isso. saí. Opa, sai, dá pra voltar. Você não Dá tem que pra esperar a voltar, próxima claro. segunda, ou janeiro, ou No né? outro dia, Né? sei lá, foi pra uma festa, ingeriu muita bebida. No outro dia, água, alimentação saudável, mais leve, e volta, e durante a semana vai trabalhar nisso. Mas assim, não dá pra ser todo final de semana isso, não dá pra ser o fim de semana, todos os dias do fim de semana, porque, gente, aí vai ser assim, fim de semana, daquele jeito, e a semana inteira pra se recuperar, entendeu? Acaba que você acaba mantendo, eu acho, quando você você emagrece, acaba meio que mantendo. Ou não, Exatamente. ou ganhando, Ou né? ganhando. Tem gente que ganha, viu? Eu fazendo assim, eu meio que mantia. Eu não estava conseguindo emagrecer, meio que mantinha meu peso. Até porque eu também malhava, né? Então, assim, acho que meio que mantia meu peso. Se eu não tiver fome com a medicação para emagrecer, eu não preciso comer? Precisa. Primeiro que, se isso acontecer, por favor, avise ao seu médico. Eu Olha espero aí. que você tenha esse contato íntimo com ele. Porque, assim, aí a dose precisa ser ajustada. Porque também isso não é saudável. Não é para a gente ficar completamente sem fome. É para a medicação te deixar com o apetite controlado. É você conseguir se alimentar com quantidade menor. É você demorar um pouquinho mais de tempo para sentir fome. Mas se a tua fome zerar por completo, você tem que avisar o médico para que ele possa ajustar a dose, né? E tem que realmente comer. Não pode ficar sem comer. Ficar sem comer não é saudável. A gente precisa. Não é por aí. E por isso Porque aí do você precisa nutricionista também, né? Pra você escolher o que você exato. come, né? Aquelas Nesses que- momentos em que, porque, por proteína. exemplo, tem algumas alimentações, alguns alimentos que vão te enjoar ainda mais. Então, tipo, se você tá assim, você inventa de comer um alimento com gordura, minha nossa, capaz de você vomitar. Né? Então, assim, tem que ter essa orientação nutricional até para saber, nesse momento que isso aconteceu, o que é que eu faço, o que é que eu Entendi. escolho comer, o que é melhor, entendeu? Perfeito. Mas ficar sem comer não, até porque senão você vai terminar perdendo massa muscular, que é o que a gente não quer. Existe mesmo a barriguinha da cerveja? Eu consigo perder essa barriguinha se eu fizer o tratamento corretamente ou não? Aí, sim, consegue. E o tratamento corretamente significa reduzir a quantidade de bebida Do álcool. Não tem como, gente. Não tem. E a barriguinha é a gordura do mal, né? É a pior, né? É, eu É a falo pior que muito tem, pros que é a pacientes gordura psoríase, visceral, isso, porque está interligado com todas as doenças crônicas, aumento de risco cardiovascular, diabetes, Total. enfim, é a Vai além pior da que tem. estética, né? Vai além da porque às vezes estética, fica, muito. Você dificuldade olha, às até de vezes é falar pessoa pro magra. paciente. Né? Sim, mas tem aquela é. barriguinha, exatamente. Para terminar agora, um bate-bola. Vamos lá. Respostas rápidas. Rápidas. Eu Tem sou que muito ser. boa em respostas rápidas. É boa? Não. Mas vamos lá. Medicação que eu amo. Medicação que eu tomaria para emagrecer se precisasse. Se você precisasse. Tirzepatida. Um chocolate. 70%.
Tá vendo? Tá vendo? Prende uma bebida alcoólica. Ai, vinho tinto. Porque assim, se é pra fazer mal, mas pelo menos que tenha alguma coisa boa. Lá A gente já entendeu o que é o equilíbrio, amiga. A gente já entendeu. A gente já entendeu, minha filha. O mais fácil é o mais difícil. É o equilíbrio, é a dose, a diferença do veneno Exatamente. Na minha dieta não pode faltar. Whey protein. Sério? Ok, já. Na nossa é Coca Zero, né, amiga? Não, calma. Tá, desculpa. Peraí, então, eu não entendi. Eu entendi como se fosse assim, não pode faltar. Coisa boa que não pode faltar. Não, pode ser o que tu entendeu. Vamos lá. Na minha dieta não pode faltar. Na sua mesmo. O que é que não falta? Ai, não sei. Whey? Whey protein. Whey, Acho que café. Uma endócrina, não tomo whey, amiga. Aí, creatina. Olha, essa endócrina. A creatina tem que ter, minha gente. 40 a mais tem que ter. Tá. por mim. A gente chegou ainda nos 40, né? Não. Não. Brincadeira. Um conselho para quem está querendo emagrecer e não abrir mão do docinhos bons drinks. Gatos e botas. Busque o equilíbrio. Isso. É possível, sim. A gente pensa que não vai conseguir, que é impossível, porque a gente viveu a vida toda daquele jeito. Busque, você consegue. Agora, também não se cobre que tudo vai mudar da água para o vinho, da água para o vinho, do dia para a noite. Não vai. Leva tempo até você reaprender como viver de forma mais equilibrada, né? Mas, de fato, o nosso corpo não foi feito para essa carga tão grande de doces, carboidratos, alimentos ultraprocessados, uma carga alta de... Tudo isso faz mal para ele. E, assim, isso não vai mudar e não tem como eu dizer que é diferente. Isso não vai mudar. Não. Ai, entendendo. Ei, eu amei. Muito obrigado, cara, pela presença. Eu amei. Obrigada, Você meninas. aqui. Adorei. Cara, eu adorei aproveitei, falar. me consultei, amei, a gente desmistificou muita coisa, né? Vocês não podem perder esse episódio. Karina, como é que a gente encontra nas redes sociais? Bem, é só me procurar no @KarinaSantosEndócrino, tá? Sempre estou postando ali vídeos, faço caixinha de perguntas, posto stories também, sempre para trazer assim, informação da forma mais leve possível. Ética. Isso, é ética e leve, às vezes divertida também. Olha aí, baseada em evidência. Baseada Tudo em de bom. evidência, Muito tudo. bom, muito Exatamente. bom. Muito bom. Conteúdo de qualidade, para vocês não ficarem seguindo conteúdo de qualquer um, do E aventureiro. sempre tem uma consulta também, né? Marcar Sim, uma consulta também. lógico, Porque também não vamos vai lá. tentar, né? Não precisa mais se consultar no Instagram da doutora, Não. né? Isso, só pra... Né? Amiga, como é que o povo lhe acha? Doutora Marcela Araújo da Hermato, Marcela com 2 L's. @Lídia Pessoa de Melo, @DermaCast. Sigam e não percam esse episódio. Até a próxima.